Olá, meus irmãos, bom dia a todos, bom domingo. Chegamos hoje ao capítulo 8 dessa série, do livro Roteiro de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Essa série, se vocês procurarem, existe até uma playlist no canal Aprendiz do Evangelho, e vocês podem acompanhar todos os últimos, desde a introdução até o sétimo, hoje o oitavo. Eu peço que quem puder se inscreva no canal, compartilhe, ajude a compartilhar a doutrina espírita, que ajuda muito, Ajuda muito a todos que possam ouvir, ler, acompanhar todos os trabalhos que a gente faz, Nós temos também uma série do livro O Médico Jesus, que sai todos os dias às 18 horas. Temos alguns vídeos aleatórios também. Tem a série Nosso Lar, que é de um curso que a gente ajuda a ministrar no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos. Mas vamos ao que interessa. Capítulo 8 do livro Roteiro, cujo título é A Terra. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando, permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas ergue-se depois a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das encarnações. De corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Podemos ainda, filosoficamente, classificar o planeta com mais propriedade, tornando-o por nossa escola multimilenária. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os, por fim, de paisagens e criaturas amadas, ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombras. Outros alunos indagam, dia e noite, e com as perquirições viciosas, perdem os valores do tempo. Imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecem os discípulos de primária iniciação, exigindo retribuições e homenagens, antes de se confiarem ao estudo das primeiras lições. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa de ensino onde está recebendo as primeiras letras. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos e experimentamos, a fim de aprender e amealhar os recursos do espírito. Compete-nos, assim, tão somente um direito: o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. O trabalho é divina lei. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde
com segurança aos que lhe batem à porta com o esforço incessante do trabalho que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. Olha, muito interessante. Eu gostei muito dessa exemplo, né? Essa comparação que o Chico, através de Emmanuel, fez da reencarnação, comparando com um trem, né? Um comboio, como ele colocou aqui, um comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol. Isso seria a Terra. Podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. De tempos em tempos, né? De quando em quando, permutamos de lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Então, uma hora a gente está num vagão mais luxuoso, na outra hora a gente está num vagão mais simples. Eu gostei muito dessa comparação que fizeram, né, que o Emmanuel fez com relação às encarnações. Nunca tinha pensado dessa forma. Eu acho que é uma maneira até interessante de explicar as encarnações, né, e também as necessidades, o porquê que determinadas vezes o espírito reencarna num vagão rico ou é obrigado a encarnar num vagão mais simplório, porque nós precisamos passar por todos os estágios da vida humana, né? E mais adiante ele faz uma comparação, né, da nossa Terra, nosso orbe, com uma grande escola, né? Essa comparação eu já fiz algumas vezes também, né? Que nós somos crianças, como ele coloca aqui, nas cadeiras de ensino superiores, né? Nós queremos saber tudo sem passar pelo aprendizado. E o aprendizado é aqui, entre as vicissitudes que o planeta nos apresenta. E no final, ele fala do trabalho. O trabalho é divina lei. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com o esforço incessante do trabalho que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado do serviço. E como a gente sempre faz, eu gosto de me ater muito ao livro dos Espíritos, né? A nossa enciclopédia Barça, nosso livro de consultas. E no livro dos Espíritos, no capítulo 3, cujo título é Da Lei do Trabalho, na pergunta 674, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: a necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Aqui, no caso, ele está falando do trabalho material. Mas ele continua. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, porque, como ele entendeu, estava falando de trabalhos. Quanto mais você trabalha, mais você aumenta a necessidade e o gozo, mais você aumenta a possibilidade de você se manter, de comprar roupas, de ter uma boa casa, né, de ter alimento, manter a sua família. Então, na pergunta 675, ele faz: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, ele agora começa a falar da parte do espírito, do trabalho inerente ao espírito. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Nós seríamos crianças bizonhas, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Então, aqui ele coloca que o trabalho não é só a parte física,
né? Você pode usar a sua inteligência em prol do seu adiantamento e do trabalho. Se você tem condição de ensinar, se você tem possibilidade de você criar como um grupo de estudos em que vocês estudam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas se você tiver uma condição física um pouco melhor, talvez um trabalho braçal que auxilie os irmãos, como por exemplo, entregar cestas básicas, caminhar pelas ruas entregando quentinhas. Tudo é trabalho. E tudo auxilia no nosso desenvolvimento enquanto espíritos encarnados. Na pergunta 678, Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Porque nós estamos num mundo ainda de provas e expiação, migrando, né, a passos largos nesse momento, para um mundo de regeneração. Mas ainda não chegamos lá, né? Como eu já disse em capítulos anteriores, a regeneração não é do planeta, é individual. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte para que o todo, o coletivo, o nosso planeta, se regenere. Então, ele pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Resposta: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, meus irmãos, que nós entendamos a necessidade do trabalho, que nós entendamos que estamos aqui para trabalhar por nós, em primeiro lugar, para a nossa evolução e para ajudar os irmãos na caminhada também. Isso é o nosso trabalho. Trabalho no bem. Temos aqui no canal, temos também uma série, né, como eu falei, do Nosso Lar, e muitos dos capítulos no livro, de André Luiz, também psicografado pelo Chico, o André relata em Nosso Lar o trabalho, a necessidade de trabalho. A ociosidade não existe. Você precisa trabalhar. Inclusive no livro eles falam sobre o bônus hora, que muita gente pode pensar que é algum tipo de dinheiro, algum tipo de valor monetário. Não, não é. Os bônus horas você resgata em benefícios da seguinte forma: por exemplo, o direito de visitar a sua família que ficou na Terra, o direito de visitar um pai ou uma mãe que desencarnou antes de você, mas está em outro local. No caso do André Luiz, a mãe dele estava numa situação, né, num platô mais elevado. Isso que é o benefício do bônus hora, né? Não é uma questão monetária, são benefícios que a divindade, que Deus permite que você receba para seu benefício próprio, ou até para benefício de outros. Como, por exemplo, utilizar o bônus hora, dividindo o bônus hora com alguém que precise. Então, vamos entender a necessidade do trabalho. Não vamos nos deixar ociosos. Não vamos ficar achando que tudo cai do céu, porque não cai. Já tem aquela famosa frase, né? Deus ajuda a quem cedo madruga. Um abraço a todos, fiquem com Deus. No domingo que vem, nesse mesmo horário, nós leremos o capítulo 9, O Grande Educandário. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.